Muito bem, estamos de volta por aqui, professor Marcos Xavier. Seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente a mais uma aula do nosso treinamento. E na aula anterior você aprendeu a criar este painel de dashboard e dentro dele inserimos este gráfico diferente. É o gráfico de explosão solar. Você já ouviu falar neste gráfico, o gráfico de explosão solar? Ele é perfeito para mostrar informações hierárquicas de forma visual. E é ideal para quem precisa representar dados em camadas, como hierarquias, divisões e até relações entre categorias e subcategorias. Ele é semelhante a um gráfico de pizza, só que com muito mais detalhes. Primeiramente, precisamos organizar os dados. Eles devem estar estruturados em colunas com hierarquias bem claras e definidas. Detalhe importante: certifique-se que os dados estejam alinhados, sem células vazias entre as categorias, para que o gráfico funcione perfeitamente. Nessa demonstração, esse gráfico utilizou uma base como esta. Então observe que ela é dividida em 3 colunas. Na primeira coluna encontramos o período, né? São períodos que vão de janeiro até dezembro, eles se repetem porque o ponto principal é a segunda coluna, que é a coluna com os locais. Tá? Então nesse caso aqui, nós temos para cada cidade a identificação do período. Então temos o mês de janeiro para a cidade de Campinas, depois o mês de fevereiro para a cidade de Campinas, um pouco mais aqui abaixo. Então para esse tipo de relatório, para você criar um gráfico de forma padrão, ele dificilmente vai exibir com clareza essas combinações. Já o gráfico de explosão solar, ele é ideal para esse tipo de cenário. E é claro, precisamos de uma coluna com valores numéricos. Então o gráfico de explosão solar, basicamente, ele vai utilizar estas duas colunas daqui. A primeira coluna, apesar de ser bem importante, mas ela não vai ser relevante para a criação deste gráfico de explosão solar. Mas mesmo o foco principal sendo as duas últimas colunas, nós precisamos selecionar toda essa estrutura para que o gráfico tenha seu layout bem desenhado. Então vamos selecionar toda essa tabela. E na guia Inserir, encontramos a seção com todos os tipos de gráficos. Vamos acionar este comando aqui para poder acessar o gráfico de explosão solar. Simples assim. Como foi citado anteriormente, ele tem esse formato, a principal característica dele é o formato circular. E para uma melhor visualização, a gente vai precisar de mais espaço para poder ver detalhes. Vamos criar uma planilha exclusiva somente para este gráfico. Então aqui em cima, na guia design do gráfico, nós temos esse último comando aqui, que é o mover gráfico. E eu vou solicitar nesta primeira opção que o gráfico fique exclusivo em uma única planilha. É só dar OK. Ele recebe um tamanho maior, então a gente consegue analisar com mais clareza os principais detalhes. Primeiramente, aqui dentro do próprio gráfico, nós encontramos este botão aqui, que é para você aplicar formatações. Quando você clica nele, ele vai solicitar, aqui temos 3 seções. A primeira é perguntando se você quer colocar um título no gráfico, né? Você pode desabilitar ou habilitar. O título está aqui em cima, caso você não tenha percebido, hein? Então você pode desabilitar o título ou habilitar, caso seja do seu gosto. Agora sim, na segunda seção, o rótulo de dados ele já está habilitado. Quando eu desmarco ele, você consegue perceber que os dados eles são desativados do gráfico. É claro que você precisa dessas informações. E aí que vem um detalhe interessante, você pode aplicar alguns ajustes, algumas correções. Eu vou deixar habilitado esta opção e do lado aparece uma seta indicando que eu tenho um submenu. Quando eu clicar nele, eu tenho aqui 3 opções. É claro que o nenhum é para tirar todas as informações. Ele mostra as informações de forma padronizada. E um detalhe importante, né? No anel principal, que é o anel central aqui, ele está mostrando a relação de meses, tá? Então temos aqui toda a sequência de meses e para cada mês nós encontramos uma fatia para cada cidade. E a leitura deste gráfico é justamente isso. O tamanho da fatia é relacionado com aquele faturamento. Então, as cidades que tiveram um faturamento maior, aqui neste gráfico ele recebe uma fatia maior. As cidades que receberam um faturamento menor, eles vão ter uma fatia bem pequenininha. Tem alguns aqui que nem cabe o nome da cidade, justamente porque a proporção do faturamento foi muito baixa, tá? E aqui você pode ainda encontrar uma outra seção nova aqui embaixo, ó, que são mais opções de rótulos. Quando eu clico nele, vai aparecer aqui do lado um painel, onde eu posso aplicar um ajuste diferenciado. Então, por exemplo, ele encontra aqui nessas 3 seções as mesmas opções analisadas anteriormente. Eu posso desmarcar isso aqui, ele fica vazio. Eu posso colocar o nome da série.
Aí ele só fica com o nome, né? No caso aqui, ele mostra que o anel central são os faturamentos, e de certa forma todos são faturamentos. É claro que nesse caso aqui não faz muito sentido, mas existe essa opção. Eu vou deixar desabilitado. É claro que o mais comum é deixar marcado o nome da categoria. Mas o detalhe principal aqui embaixo, temos essa opção chamada valor. Ó. Eu posso habilitar ela e ele só exibe os valores. É claro que eu posso combinar também, né? Nesse caso aqui eu posso mostrar o nome do mês, junto com o nome da cidade, junto com o valor. Então, se você tem uma quantidade um pouco menor, essa combinação pode ser interessante, né? Que aí você consegue visualizar com mais clareza. Se você tem muitos detalhes para serem analisados, aí pode acontecer esse cenário onde você tem uma poluição visual, né? Porque tem muita informação para pouco espaço. Mas enfim, eu vou deixar desabilitado momentaneamente o nome da categoria. Com a opção aqui de valor habilitado, um pouco mais abaixo eu tenho aqui a seção de números. Então, como a gente está trabalhando com faturamento, ele puxou daquela base a formatação no estilo monetário. E aqui temos alguns ajustes interessantes. Então, por exemplo, quando você abrir aqui na seção de categoria, ele pergunta se realmente você quer o estilo moeda ou se você quer apenas o valor numérico inteiro. Então, para isso, você pode clicar na opção geral, que ele tira aquela formatação com R cifrão, ou o número também ele tem a mesma característica, tá? No caso do número, ele vai colocar 2 casas decimais, caso você precise, mas nesse caso geral ele tira as 2 casas decimais. Em se tratando ainda de valores monetários, né, você tem aqui a opção moeda e a opção contábil. Tanto faz, qualquer uma das duas, se eu habilitar aqui, logo abaixo encontramos seções com ajustes específicos. Por exemplo, quantas casas decimais você necessita. Você pode colocar um pouco mais ou um pouco menos do que 2, que é o padrão. Mas o estilo moeda aqui ele oferece justamente a moeda corrente do país. É claro que o meu Excel aqui ele está em português Brasil, então ele já sabe que é o real, mas caso eu esteja analisando uma moeda estrangeira, eu tenho aqui as formatações. Por exemplo, né, vamos ver se a gente acha aqui, temos uma seção exclusiva só para o euro, né? Então você pode escolher um país específico, mas eu tenho a formatação em euro, ele já aplica aqui no meu gráfico de explosão solar. Ou claro, né, caso eu queira o dólar, né, a gente também tem aqui uma seção exclusiva para o dólar. O dólar geralmente ele é representado pela letra S. E ele está um pouco mais aqui em cima. Então eu posso escolher aqui, por exemplo, um dólar canadense. Temos aí todos os dólares, né, americano e os outros países que utilizam dólar. Enfim, são ajustes específicos para você poder ter um gráfico mais personalizado de acordo com a sua leitura, de acordo com a sua análise. E é claro que, em se tratando de acabamentos, nós também encontramos aqui em cima a seção design do gráfico, né, onde você pode aplicar aqui alguns estilos de cores, né, ele te oferece uma cor padrão, mas você pode trabalhar com outras combinações. Só de você deixar o mouse parado, você já consegue perceber justamente este tipo de combinação que pode ser feita. Caso você queira algo um pouco mais pronto, nós temos aqui do lado uma seção, né, com mais formatações prontas que você pode aplicar instantaneamente no seu gráfico. Aí é questão de estilo de layout, é questão de gosto. Então fica muito aí a cargo do operador. Mas você viu que é bem simples e bem fácil de utilizar este recurso, essa ferramenta. E fica a dica, caso você tenha um relatório com essas características, utilize este gráfico de explosão solar. Aliás, seguindo este conceito, existe um outro gráfico que é bem semelhante a este. Eu vou voltar novamente na minha planilha base e eu vou solicitar a criação de um novo gráfico, que nesse caso ele está aqui, ó, que é o gráfico de mapa da árvore. Tanto é que os dois modelos eles estão na mesma categoria, então os dois estão juntos, o gráfico de explosão solar e o gráfico de mapa da árvore. Isso quer dizer que, basicamente, eles têm a mesma característica. Então eu vou solicitar aqui um gráfico de mapa da árvore. Para a gente poder analisar com mais detalhes, eu vou aqui deixar ele numa planilha exclusiva e basicamente encontramos as mesmas opções de formatação exibidas no gráfico de explosão solar. Um pouco mais à direita, dentro do próprio gráfico, ó, temos aquele comando onde temos as mesmas opções. Você pode habilitar aqui dentro do rótulo de dados
o submenu para poder acessar novamente aquele painel, onde você pode visualizar que as mesmas opções que foram apresentadas para o gráfico de explosão solar, eles estão disponíveis para este gráfico que é de mapa da árvore. Então, basicamente, ele tem esse formato retangular e cada série é dividida por cores. Então, nesse nosso caso aqui, cada cor representa um mês e cada retângulo uma cidade. E o tamanho do retângulo é de acordo com o faturamento. Então, as cidades que tiveram um maior faturamento dentro de determinado mês recebem um retângulo com dimensões maiores. Retângulos menores indicam um faturamento um pouco mais baixo. Então, é uma forma diferente de fazer leitura. Ao invés do formato circular, o formato retangular. Enfim, ambos os gráficos são muito interessantes e podem ser incorporados facilmente em suas planilhas, tabelas dinâmicas ou painéis de dashboard. Agora com você, abra sua planilha, repita essas manobras e logo aqui em cima encontramos mais dicas, truques e macetes do Microsoft Excel. Obrigado pela atenção e até a próxima aula!